Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês a resenha referente aos livros que eu li da série As 4 Estações do Amor, da autora Lisa Kleypas. Antes da gente começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Por favor, deixarem um like, compartilhar o canal com os amigos, pra gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como, se vocês forem comprar qualquer coisa online ou os livros citados nesse vídeo, por favor, compre os meus links, estarão aqui no box de descrição. Que assim vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho pequena comissão em cima da sua compra, que ajuda muito na manutenção do canal. E também todas as minhas redes sociais estarão linkadas aqui embaixo. Antes de tudo, para contextualizar, a série As 4 Estações do Amor, da autora Lisa Kleypas, foi uma série que eu comecei e finalizei ainda no ano de 2021. Foi o primeiro livro, não, foi o segundo livro que eu li em 2021, porque eu acho que o primeiro foi Príncipe Cruel, e o segundo já começou a ser, né, esses primeiros livros, essa série, etc. É uma série que eu resolvi trazer pra vocês porque ele é diferente dos típicos romances de época que normalmente eu lia, porque a Lisa Kleypas, que é a autora, ela contextualiza pra gente também a época, sabe? Além dela trazer pra gente esse desenvolvimento dos personagens diferentes, porque às vezes não é só esse, se encontrou e se apaixonou. Não, tem um desenvolvimento, sabe? Tem um que a mais. Alguém ali sempre tem algum passado, ou alguém ali sempre tem alguma problemática, que ambos juntos, os casais, tem que se desenvolver, tem que um ajudar o outro, sabe? Não é uma coisa corrida. Então, além disso tudo, ela também traz pra gente um desenvolvimento do mundo daquela época, sabe? Como a ferrovia estava chegando, como o comércio estava chegando ali naquela época, como a Inglaterra não estava mais sendo só uma Inglaterra de aristocracia, estava sendo também, estava tendo uma ascensão de outras comunidades, sabe? De pessoas que estavam conseguindo ter uma renda maior e estavam chegando ali com outro patamar. Então, ela contextualiza pra gente. Então, é muito interessante esse romance de época, porque ela traz também doenças da época, ela traz também preocupações dos personagens que estavam tendo naquela época. Então, é muito legal realmente essa série por conta disso, sabe? Não fica só o romance. Óbvio que é 90% focado em romance, mas aquele 10% também é muito interessante. Eu comecei a ler, na ordem meio que errada. Eu comecei a ler pelo terceiro livro, depois que eu fui pegar o primeiro, o segundo, depois segui a ordem. Mas eu vou trazer pra vocês, obviamente, na ordem correta, né? O primeiro livro que tem da série se chama Segredos de uma Noite de Verão, é o livro 1. E aqui a gente vai conhecer a Annabelle e o Simon Hunt. A Annabelle era uma moça muito, muito, muito bonita da época, só que ela não possui dote, porque ela vive apenas com a mãe e o irmão, e ela não tem dote nenhum, porque o pai, quando faleceu, não deixou nada pra elas. Ou elas até foram usando ao longo do tempo, só que acabou acabando, né, o dinheiro delas ali, e o irmão era muito novo ainda, então as mulheres da época não tinham condições de trabalhar, não podiam trabalhar e etc. Então meio que eles foram usando o resto de dinheiro que os pais deixaram pra elas e ficaram sem renda, então ela não tinha dote nenhum. Então, por mais que ela estivesse ali na sociedade, indo para os bailes, ninguém queria casar com ela justamente por ela não ter dote. Então, os homens que apareciam ali queriam até se envolver com ela, mas de forma ela sendo apenas amante. E ela não aceitava isso, ela queria casar mesmo. Ela queria ter um relacionamento com alguém que ela confiasse, amasse e se casasse. E é onde aparece pra gente, então, o mocinho, né, o Simon Hunt, que ele é um cara que ele conseguiu ascender na sociedade de forma que ele, trabalhando muito com venda, revenda e outras coisas, realmente mexendo com negócios, ele conseguiu uma renda muito grande, ele conseguiu ter uma grana muito grande. Só que ao mesmo tempo ele não era aceito na sociedade londrina justamente por ele não ser um aristocrata. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita influência, mas até certo ponto. E ali eles vão acabar se conhecendo, porque ela é muito bonita, ele se interessou por ela, só que ele também não queria casar com ninguém, ele queria aproveitar a vida. Então eles vão se conhecendo, eles vão se bicando o tempo todo ao longo da história. E ao mesmo tempo a gente conhece também outros personagens que, por vários outros motivos que a gente vai conhecendo ao longo das histórias, né, ao longo dos livros, elas também não conseguiam se casar. Então elas acabam se conhecendo, virando amigas, porque a Annabelle, junto com essas outras moças, eram as moças que ficavam sempre sentadas no canto, nos bailes, enquanto estava todo mundo dançando. Elas ficavam sempre sentadas e por conta disso elas acabaram se conhecendo e se denominaram Flores Secas. A Annabelle era a mais velha dali, então junto ali, essas Flores Secas, elas tiveram uma meta. A cada temporada elas iam casar uma das moças, começando pela Annabelle, justamente por ela ser a mais velha, né, pra ela não ficar para a titia. Então a gente vai vendo ali elas atrás de pretendentes para cada uma delas, vai vendo esse relacionamento dela com o Sr. Simon, o porquê que ele não quer se casar, se ela vai aceitar ou não, porque por mais que ela seja uma pessoa
sem renda, ela ainda sem dote e tal, ela ainda queria casar com alguém que pudesse oferecer algumas alternativas que talvez casando com ele não conseguiria, por exemplo, ir em certos bailes, sabe? Justamente por ele não ser um aristocrata. Então a gente vai vendo esse desenvolvimento e etc. E é muito interessante essa história, porque ele é muito, assim, diferente com outras pessoas, mas com ela ele sempre foi um ponto X, sabe? Ele sempre perdia um pouco as estribeiras perto com ela, ele sempre gostava mais dela, só que a gente vai vendo como ele vai lutar pra conquistar ela, como ele vai lutar contra ele mesmo, pra aceitar, né, que ele realmente estava gostando dela e etc. Pra essa história, então, eu dei 3,5 estrelas. Então agora vamos para o segundo livro dessa série, que se chama Era Uma Vez no Outono. Aqui a gente vai conhecer a Lillian Bowman e também o Sr. Westcliff. Por que a gente conhece eles aqui? A Lillian, ela já é apresentada pra gente junto daquela Flores Secas, tal, que eu falei pra vocês anteriormente, né, que são esse grupo de meninas, enfim. E aí ela é uma dessas participantes. Ela agora é a nova meta essas moças, né, que querem se casar, dos planos delas ali. Então a Lillian realmente é aquelas que é o próximo alvo que eles querem, que as outras moças querem casar. E qual é o problema da Lillian? A Lillian, ela tem muito dinheiro, só que ela também ela não faz parte da sociedade. Ela é nova-iorquina, ela é dos Estados Unidos. Veio pra Londres justamente porque o pai dela cresceu muito, ascendeu muito as condições dele, né, financeiras. Só que lá nos Estados Unidos, ninguém queria abrir porta pra eles, justamente porque eles não faziam parte da sociedade, né, da alta sociedade. Então eles vieram justamente pra Londres pra tentar ver se casava o Sr. Bowman, se casava as filhas dele, que são duas, a Lillian e a outra, que já apresento ela pra vocês, com algum aristocrata ali. Por quê? Onde a Lisa Kleypas contextualiza pra gente. A sociedade da época londrina era formada por vários nobres, só que estavam perdendo seu espaço justamente para o comércio, porque eles dependiam muito da questão de ceder espaço, ceder suas terras para outras pessoas morarem e produzirem coisas lá, e assim pagar, né, a moradia e etc. para esses nobres. Só que com isso eles estavam perdendo muito espaço, porque o comércio estava crescendo, eles não estavam investindo e apenas estavam gastando e gastando seu dinheiro. Então tinham muitos nobres ali que não tinham condições. Era onde o pai delas pensava, já que esses nobres estão falidos, eu vou oferecer muito dote em cima delas, em troca delas conseguirem casar com algum nobre. Entretanto, tem ainda um grande preconceito ali entre a sociedade londrina, justamente com as pessoas dos Estados Unidos, porque eles identificam, a autora contextualiza pra gente, tem muitas falas aqui que exemplifica isso, que eles acreditavam que as pessoas dos Estados Unidos eram pessoas mais rudes, pessoas sem educação, com costumes muito diferentes. Então mesmo eles tendo muito dinheiro, eles ainda não eram muito aceitos, principalmente as mulheres. Eles acreditavam que as mulheres eram muito menos educadas do que aquelas ali, né? Então a dificuldade justamente da Lillian é porque, além de todos esses estereótipos que rondavam ela também era uma pessoa de uma personalidade muito forte. Ela não aguentava ouvir calada, ela sempre tinha que rebater, ela tinha suas próprias opiniões e pensamentos próprios, né? E a gente sabia que naquela época, para a sociedade, a mulher ter isso, ela sofria muito preconceito. Já além do que ela já sofreria por ser estadunidense e não ser aristocrata. E é justamente por isso que dá muito certo ela com o Sr. Westcliff, porque o Marcus, né, como a gente conhece, ele também é cabeça dura, só que ele é um nobre muito respeitado, só que ele não quer casar, ou ele até quer casar porque a mãe dele quer forçar, mas ele quer casar com uma pessoa mais neutra, sabe? Que seria uma boa esposa, uma boa dona de casa e que não iria atrapalhar os negócios dele. Só que eles se dão, no primeiro encontro deles já começam a ter muitas discussões, muitos embates, e eles vão começar a perceber que talvez não sejam os opostos que se atraem, sabe? Às vezes os iguais também se atraem. Só que nesse meio aqui a gente também vai ver o desenvolvimento de outros personagens. Como aqui no meio a gente vai ver o desenvolvimento da família do Marcus, das problemáticas também da sociedade daquela época, como já exemplifiquei pra vocês. E também um outro personagem aqui que vai aparecer, que talvez vai ser o vilão desse livro, mas que depois vai ter um desenvolvimento. Esse com certeza pode ser um dos livros mais divertidos assim da série toda, e eu dei 4,5 estrelas. Agora o próximo, o terceiro livro, se chama Pecados no Inverno. Ele aqui, eu acho que é o livro que eu já trouxe outras vezes falando pra vocês o porquê que eu gosto tanto desse livro. Gente, esse livro aqui, pra mim, da série toda, é o que melhor tem desenvolvimento do casal, sabe? Aqui a gente conhece a Ivy,
ela é uma das personagens, né, das Flores Secas, só que ela tem um quê a mais. Ela é muito tímida e justamente por ser muito tímida, quando ela entra em contato com pessoas que ela não conhece, que ela não se sente tão à vontade assim, ela acaba ficando gaga. Então ela tem essa dificuldade na fala e ela é muito bonita, a família dela tem muito dinheiro, o pai dela, ele ascendeu, assim, na sociedade justamente porque ele tinha muito dinheiro e ele conseguiu através de uma casa de jogos que ele tinha, que ele organizava, só que a mãe dela acabou falecendo, o pai dela ficou muito doente e não queria que ela ficasse ali nesse meio de casa de jogos, etc, por conta da reputação dela. Então ela foi morar com os tios, só que os tios maltratam ela. Então ela tem além dela ter todos os problemas com timidez, de não se sentir aceita, ainda tem a família que maltrata ela, que tá só esperando o pai dela, infelizmente, bater as botas pra conseguir pegar o dinheiro que seria dela, mas pra ele, sabe? Então ela tem todos esses quês, esses porquês. E ela se vê sem saída porque o pai dela tá muito doente. Se a família, os tios querem casar ela com um primo que ela não gosta, que só vai maltratar ela, então ela se vê sem alternativa e ela acaba indo atrás do Saint Vicente, do Lorde Saint Vicente, ou Sebastian, e que é justamente talvez o vilão do livro anterior. Por isso que eu falo que tem um desenvolvimento de personagens, sabe? De personalidades também deles. E ela oferece pra ele chega atrás dele porque ele é um nobre, só que o pai dele gastou todo o dinheiro deles, então ele tá desesperado pra casar com alguém, pra não perder as mordomias dele. Então ela chega pra ele e fala, ó, eu te dou uma grande porcentagem do meu dinheiro se você casar comigo, você pode administrar tudo que meu pai tem, desde que você me dê tantos por cento de renda por mês, sabe? E aí a gente não vai se bicar, eu não vou te atrapalhar, você não vai me atrapalhar, e cada um sai ganhando nesse casamento. E dá certo, e aí a gente vai acompanhando, ele aceita, né? A gente vai acompanhando esse desenvolvimento do casamento dele, se vai dar certo, se não vai dar. Se os amigos, justamente por conta das coisas que ele fez no livro anterior, vai aceitar isso, se as amigas vão aceitar isso, como a família dela vai reagir, como vai ser essa interação entre os dois. Então é muito interessante, porque realmente o crescimento dos personagens aqui é muito grande, porque não é uma coisa que eles se apaixonam de uma hora pra outra, sabe? Eles casam, mas não é por isso que significa que um tem respeito pelo outro, ou um já ama o outro, sabe? Então esse crescimento de um apoiando o outro, deles irem se conhecendo já dentro do casamento, é muito interessante. E esse aqui é um dos livros favoritos, assim, da série, eu dei 5 estrelas e favoritei. E agora, oficialmente, assim, da série, nós vamos para o último, que se chama Escândalos na Primavera. Talvez esse aqui seja o livro que mais me decepcionou da série inteira, porque a Daisy, aqui a gente vai conhecer a Daisy e o Sr. Matthew Swift, e talvez foi o que mais me decepcionou, porque eu esperava mais dela, sabe, a Daisy. Ela é a última das Flores Secas, e ela é uma personagem sempre descrita pra gente como sonhadora, sabe, romântica, que ela sempre para e pensa e começa a viajar sobre as coisas e a vida. E aqui tem uma cena no último ou penúltimo livro que achei que fosse ter algum desenvolvimento nesse livro aqui, não teve, simplesmente o personagem sumiu. Não sei se vai aparecer nos outros livros da autora, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu esperava mais, sabe? E não foi tudo isso quanto eu esperava, porque ela sempre foi descrita pra gente como sonhadora, e poucas as vezes que eu vi ela realmente viajando, ela lendo. Aqui ela é muito leitora, então acho que faltou um pouco esse quê de personalidade dela que foi oferecido pra gente nos livros anteriores, sabe? E o personagem aqui, o personagem masculino, ele realmente é interessante, ele é legal e tal, mas ele não é tudo isso. Pareceu que ele era uma junção de todos os outros personagens dos outros livros. Então, ele me decepcionou um pouco, eu dei 3 estrelas, mas aqui a gente vai conhecer a Daisy Bowman, que ela é a última das Flores Secas, ela é a filha mais nova do Sr. Bowman, que ele não trata muito bem as filhas, ele não trata muito bem os filhos. O único que ele gosta mesmo é esse cara que ele pegou que acabou crescendo junto com ele dentro da empresa, que é justamente, eles se denominam como primos, mas não são primos porque eles não são da mesma família, que é o Matthew Swift, o Sr. Swift. E aí acaba que eles não se gostam, eles se conheciam, a Daisy e eles se conheciam, cresceram praticamente a vida inteira juntos, e aí depois eles se separaram, passaram muitos anos separados, principalmente quando eles vieram pra Londres, ficaram 3, 4 anos mais ou menos aqui. E aí o pai dela chega nela e fala assim, ó, ou você casa com o seu primo, ou você arranja alguém até o final da temporada pra casar, porque senão você vai casar com o seu primo. E ela entra em colapso, as amigas tentam ajudar ela a conhecer outra pessoa, só que acaba que quando ela reencontra ele, vê que ele tá mudado, ele é uma outra pessoa, ele tá muito mais bonito, tá muito mais inteligente, eles acabam tendo esse envolvimento, mas ao mesmo tempo ele tem um passado aqui, que a gente só vai descobrir realmente no final do livro. Ele tem um passado do porquê que, mesmo ele gostando dela, ele não pode, né, casar com ela. Então a gente vai acompanhando tudo isso. Mas, mesmo no mistério, eu achei um pouco assim... Eu acho que a autora tentou colocar pra gente uma ação aqui, um quê a mais dos motivos dele, que não foi tão... Não deu pra acreditar tanto, sabe?
E agora o quinto e último livro. Ah, mas por que o quinto e último se só são 4 estações, né? Isso aqui é um conto que conta um pouco como está a situação dos últimos personagens, mas algum familiar aqui das irmãs Bowman, né? Então ele se chama Uma Noite Inesquecível. Aqui é passado na época do Natal. Eu li na época do Natal, mas foi uma coincidência quando eu peguei esse livro aqui, foi justamente para terminar a série. Eu não sabia que passava na época do Natal. Aqui a gente vai conhecer o chamado Rafe Bowman, que ele é o irmão mais velho das irmãs Bowman. Ele vem justamente para Londres para ver se conhece uma jovem ali da alta sociedade, justamente pelos mesmos motivos que as irmãs não conseguiam achar alguém dos Estados Unidos. Só que aqui ele tem um quê a mais, porque o pai dele, o pai delas, né, também, ele sempre foi muito rude, nunca gostou tanto assim dos filhos, sempre foi muito bruto. E o Rafe, ele sempre tinha essa meta de decepcionar o pai, sabe? Já que ele nunca era o suficiente, então ele ia sempre pra irritar o pai. Só que acaba que o pai ameaça tirar a herança dele, deserdar ele, se ele não casar e tomar jeito logo. Então ele vai atrás de alguma moça que seja mais contida, mas que seja bonita, para terem filhos bonitos, que tenha uma boa condição. E aí ele conhece a Natalie, que é uma jovem que parece ter todas essas qualidades, entretanto, o que ele não esperava é que ele fosse, na verdade, se aproximar e gostar mais da acompanhante dela, que é a Hannah, que na verdade é a prima dela, só que como a prima, ela é pobre, ela acaba sendo acompanhante da Natalie, né? E uma das metas que o tio bota pra Hannah é justamente casar a Natalie com alguém bom, com alguém com uma alta renda, pra depois o tio realmente apadrinhar ela e ela ir atrás do seu próprio futuro. Só que eles acabam se envolvendo, ele e a Hannah, e eles têm que enfrentar toda essa sociedade, essas críticas, né, que a sociedade põe, tinha muita época de pessoas de alto nível se casar com pessoas de baixo nível, tem toda essa questão da Natalie, meu Deus, mas a Natalie é minha prima, como que vai ser? E a gente vai conhecendo um pouco mais também da Natalie, que ela não é só essa carinha de anjo, sabe? E é muito legal, assim, essa interação entre eles. A Hannah vai ter muita ajuda também das outras flores secas, né? Que eles veem toda essa situação, elas acabam ajudando umas às outras ali, acaba criando amizade entre todas elas ali. E como é passado na época de Natal, tem muito essa questão natalina, né? Esse espírito natalino de, vamos montar uma árvore, vamos fazer a ceia. Então tem toda essa questão de um ajudar o outro e é bem interessante. Aqui também a gente vai acompanhar como alguns dos outros casais, né, dos livros anteriores estão agora nesse momento, porque se eu não me engano, do primeiro livro até o último é passado quase 3 anos, então a gente vai acompanhando alguns personagens, né, como eles estão, como estão os filhos deles, se deram certo o casamento, se não deram, como está as inseguranças deles dentro dessa relação, além desses personagens principais, né, que é a Hannah e o Rafe. Então, foi uma história, assim, que ele contextualiza muito pra gente ver os livros. Então, tem muitas explicações. Pra quem deu um espaço de tempo muito grande de uma leitura pra outra, não se perder aqui. Eu dei 3 estrelas, porque eu acho que, por mais que fosse interessante reler tudo isso, ser reapresentado pra esses personagens, eu acho que foi muito rápido algumas questões aqui dentro dos personagens, sabe? Essa relação deles. Então, agora, como veredito final, eu acho que foi uma experiência muito, assim, interessante ter essa leitura de romance de época, diferente do que eu estava acostumado com a Julia Kim, por exemplo, que são romances mais divertidos e levinhos. Aqui, como eu disse pra vocês no começo, a Lisa Kleypas, ela contextualiza muito pra gente o período, né, período histórico, que era passado naquela época, como realmente os personagens deveriam se portar, quais as doenças, como estava a sociedade, como isso impacta diretamente na história. Então é muito interessante, assim, pra quem gosta, sabe? A escrita da Lisa Kleypas é um pouco mais densa do que a da Julia Kim. Os diálogos também são um pouco mais reais, assim. Eu acho que toda a situação aqui é um pouco mais real do que os outros romances de época. Tem cenas, assim, divertidas. Alguns livros são mais divertidos que outros, alguns livros são mais envolvidos que outros. Mas eu acho que tem os seus pontos positivos e pontos negativos, e eu acho que pra quem gosta dessa questão de não só romance, sabe, não é só focado no romance, tem um que a mais de contextualização de tudo, da época e etc, eu acho que vale muito a pena esses livros. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu essa série, se você tem interesse, comenta aqui embaixo, vamos discutir sobre isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.